Se você entender o poder que tem o arrependimento no coração daquele que se arrepende de verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. O primeiro passo para tudo é o arrependimento. E essa é a mensagem central do Evangelho. O homem, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Todos ficaram destituídos da glória de Deus, separados. Vocês podem ver que Deus destrói a terra com dilúvio. Naquele texto bíblico, o Senhor disse para Noé que se arrependeu de ter feito o homem. E ele destrói a terra com dilúvio, salvando somente Noé e a sua família, porque Noé era justo diante dos olhos de Deus. Só que mesmo assim, o homem continuou errando, continuou pecando, e Deus precisou elaborar um plano de salvação. E para executar esse projeto, quem que o Senhor envia primeiro? João Batista. João Batista veio endireitando as veredas, os caminhos do Senhor, abrindo caminho, pregando a mensagem central. E você pode ver que ele foi fiel a essa mensagem até aquele dia que ele foi decapitado. Por que que ele foi decapitado? Por que que ele teve a sua cabeça em uma bandeja? Porque ele repreendeu um pecado de adultério, dizendo para Herodes: Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão Filipe. E justamente por causa de uma palavra que repreendia o pecado, que convidava o rei Herodes ao arrependimento, ele perdeu a cabeça. Por que, gente? O inimigo sabe que se o homem se arrepender, o homem consegue ser livre das amarras do pecado. E sendo ele livre das amarras do pecado, ele começa a receber a benevolência do alto, através dos frutos que o arrependimento sincero produz na vida da pessoa arrependida. Você pode ver que não são todos que conseguem se arrepender, irmão. É muito difícil para quem não quer abrir a mente para o Evangelho. Eu vou falar uma coisa para vocês, segundo a regra desse Evangelho: não são todos que entram na igreja que vão conseguir ir para o céu, porque a mente humana é muito cabulosa. É muito cabulosa. Você quer ver se uma pessoa verdadeiramente se arrependeu e se converteu? Deixa ela passar por uma situação mínima que venha tirar ela do sério, para você ver se aquela pessoa experimentou um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão. Primeira investida que ela tiver, ela revela se ela nasceu ou não nasceu de novo. Então o arrependimento, ele gera o que, pessoal? A conversão e a transformação de caráter, de mente, de personalidade. O arrependimento é um dos temas centrais da Bíblia e da pregação do Evangelho. Desde João Batista até Jesus e os apóstolos, a mensagem sempre foi clara: arrependei-vos. É o que está escrito aqui, em Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Vamos ler o versículo de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Gente, a gente tem que amadurecer espiritual. Eu falo para nós que somos igreja. Está sendo apresentado na igreja evangélica hoje, isso já tem mais de 40, 50 anos, um evangelho de emoções, de história da carochinha. Se a gente for estudar a Bíblia de verdade mesmo,
a gente vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, as mensagens que são transmitidas hoje, na maioria das igrejas, em muitos lugares, não tem nada a ver com esse evangelho. Não tem nada a ver. Por mais que as mensagens nos alegram, por mais que ela algumas vezes nos faz chorar de emoções, por mais que algumas vezes faz até a nossa nuca arrepiar, não tem nada a ver com o evangelho. Compara. Basta você ler a Bíblia, basta você ver como Moisés pregou, como Josué pregou, como os profetas pregaram, como João Batista pregou, como Jesus pregou, os apóstolos e os discípulos pregou. Então, pessoal, nós temos uma regra de fé. Se nós não acreditar nisso, a nossa fé é falsa, é vã. Se nós não acreditar nessa verdade, em que verdade eu e você vamos nos apoiar? Não faz sentido a gente perder tempo dentro de uma igreja. Não faz sentido a gente abrir mão das obras da carne. Então a gente devemos acreditar verdadeiramente que é necessário arrepender. Gente, não se engane, tem pessoas que pregam, tem pessoas que cantam, que faz isso e aquilo outro, mas nunca foram arrependidas, nunca foram convertidas. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, pregando, qualquer um pode fazer. Se a pessoa se autocapacitar, ela consegue discursar, ela consegue trazer um ensino, uma palestra para a igreja, e o povo fica admirado, porque o homem já nasceu com esse poder de persuasão. Só que o que faz toda a diferença numa mensagem, você pode ter certeza disso, não é o pregador que prega, mas sim o coração daquele que se abre para ouvir a voz de Deus, mas sim o coração daquele que deixa o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente não abrir o nosso coração, não adianta, gente, não tem mudança, não tem transformação, não tem conscientização. Eu tenho que aceitar que eu preciso me arrepender, eu tenho que aceitar que eu sou muito errado, que eu preciso buscar a visão que vem do alto. Eu e você nasceu com uma visão terrena, que a gente herdou dos nossos pais, e que herdamos dos nossos antepassados, que foi herdado de Adão e de Eva, de Caim, e de quem que eles herdou esse mal? De Satanás. O ser humano hoje, ele carrega no seu interior um sentimento de origem luciferiana, e o homem só consegue se desprender disso através do arrependimento. Caso contrário, não tem jeito, não adianta. Isso porque, irmãos, escuta, o arrependimento é o primeiro passo para a salvação, e também o fundamento para uma vida de vitória espiritual. Vocês lembram? Muitas vezes eu falo sobre isso. Se a sua vida espiritual for bem, todas as áreas da sua vida vai bem. Tudo acontece para a glória de Deus. Vai ter coisas que não vai ser do dia para a noite, vai ser processo. E muitas das vezes Deus nos coloca no processo para a gente valorizar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, porque tudo aquilo que vem através de sacrifício e esforço, a gente dá um valor maior. É ou não é verdade? Muitos entendem o arrependimento apenas como remorso ou sentimento de tristeza, mas a palavra de Deus nos mostra que ele vai muito além. É uma mudança de mente, de coração, de direção. O arrependimento nos leva à conversão, abre portas para o perdão, nos conduz à obediência e libera bênçãos em todas as áreas da vida. O arrependimento
É o maior milagre que Deus nos concedeu, gente. Eu vou falar para vocês, eu já disse outro dia, quem prestou atenção, o maior milagre que aconteceu na minha vida foi quando eu arrependi dos meus pecados. Não existe milagre maior do que esse. Porque tem pessoas que passam por essa vida e sofrem a vida inteira, irmãos, mas por causa do orgulho, da mágoa, do ressentimento, dos traumas do passado, ou até mesmo da mágoa e maldade do coração, não consegue se arrepender. Milhões e milhões de pessoas passam por essa vida e não conseguem se arrepender, e morrem sem arrepender. Tem pessoas que são tão orgulhosas, irmãos, que elas estão vivendo no vale da sombra da morte, e elas não querem abrir mão para poder aceitar Jesus como Salvador. Eu já vi pessoas andando no vale da sombra da morte desse jeito. Eu já vi assim, eu conheci pessoas assim, que mesmo vivendo mal, mas mal mesmo, não quiseram se arrepender, não tiveram essa sensibilidade de reconhecer as suas culpas, os seus erros, de reconhecer que precisa de Jesus para alcançar a misericórdia de Deus. Então você nessa noite, você que me ouve, você que me assiste, o maior milagre que pode acontecer na minha vida e na sua vida é o arrependimento dos nossos pecados. Um arrependimento sincero, isso tem que vir lá do íntimo da nossa alma. É uma conscientização. O arrependimento te ensina a ter uma balança justa, a julgar as coisas na sua mente, no seu coração, com justiça e verdade, ainda que seja para o seu dano. Você sabe que você precisa reconhecer que você é falho, errante, pecador, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa ser transformado, mudar o caráter e de vida. Os frutos do arrependimento fazem isso na nossa vida. O que é o arrependimento? Primeiro tópico. O termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, transformação de pensamento. Não é apenas lamentar o erro, mas decidir mudar de rumo. Entendeu, pessoal? Não é ficar lamentando pelo que você já fez, é mudar de rumo. Tem coisa que a gente faz na nossa ignorância, irmãos, que não tem jeito mais, não volta. É um crime que você comete, é um relacionamento que você se envolve errado e arruma filhos, é um casamento que você faz errado, é ou não é? Deus te perdoa, mas cada erro que você comete, as marcas vai ficando. E tem gente que vira escravo do erro a vida inteira, mesmo tendo perdão de Deus na vida, porque os pecados, os erros e as escolhas erradas nos proporcionam marcas, que mesmo que Deus nos perdoou, nessa vida nunca será apagado, principalmente diante dos olhos dos homens. Falando do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha, Deus até lança no mar do esquecimento, mas o homem não. Eu mesmo não aceitei Jesus com 26 anos de idade. Eu sou julgado pelo meu passado, com meus 26 anos de idade para trás, até hoje. Tem gente que até hoje me julga pelo meu passado. Dizem assim, mas ele fez isso, aquilo, outro, e agora é pastor, agora é bispo, agora está numa igreja. As pessoas não falam para mim, mas tem irmão que chega a comentar comigo, que tem gente que até hoje aqui no aeroporto comenta do meu passado dos 26 anos para trás, porque são marcas que ficaram, que não tem mais volta, é coisa que você comete que não tem mais jeito. Tem erro que você comete que você consegue apagar absolutamente, mas tem erro que você vai carregar para a vida toda. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Mas olha, fique em paz. Existe uma palavra que diz em Romanos capítulo 8, versículo de 1, dizendo: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Se você se arrependeu, se você se converteu, se você abandonou os seus pecados, as suas práticas erradas, se botou para Cristo de coração e de alma, aleluia, aquilo que você fez lá atrás, o Senhor teu Deus diz em Isaías, que Ele lança para trás das costas e lança também no mar do esquecimento. Não há culpa e não há condenação contra a sua vida e nem contra a minha. Se alguém vier te acusar pelo seu passado, você pode ter certeza que é demônio. Fique em paz. Se apoie na promessa dessa palavra de Romanos 8, versículo de número 1. É o que consola o meu coração. Quando eu leio Moisés, eu fico consolado. Quando eu leio Davi, eu fico consolado. Quando eu leio Paulo, eu fico consolado. Por quê, gente? Porque foram homens que errou igual nós erramos, mas foram homens que se arrependeram, se converteram e alcançaram a bondade e a misericórdia de Deus. Mas olha aqui, tem que ser do coração. Entendeu, irmãos? Por que o bispo está trazendo esse ensino para a igreja hoje? Porque eu vejo necessidade, gente. Eu vejo necessidade. Eu tenho percebido que muitas pessoas, graças a Deus por isso, têm se aproximado da igreja, têm tentado se aproximar de Deus, mas que infelizmente não estão se convertendo. E por que, bispo? Porque não se arrependeram. Porque o arrependimento não é remorso, não sentimento de tristeza. O arrependimento vai muito mais além. O arrependimento é uma transformação genuína de mente, de pensamento. Não é apenas lamentar o erro, mas decidir mudar de rumo. Abre a Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em santificação, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o arrependimento, ele proporciona para a gente transformação de vida, mudança de rumo, de direção. Gente, e eu vou falar uma verdade para vocês. Isso é possível. É possível, sim. Só não é possível quando a gente fecha a nossa mente e fala: para mim não dá. Mas se você acreditar no poder do Espírito Santo que transforma a mente e o coração, é possível, sim. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha que é possível cumprir. Se você quer para a sua vida, escolhe isso e pede para Deus: Senhor, me ajuda. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser transformado. Eu quero ser diferente. Eu quero ter uma mente de Cristo, do alto. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu quero ser um homem justo, uma mulher justa. Eu quero ser sincero, leal. Eu quero ter um coração puro, olhos bons, pensamentos bons. Irmão, quantas pessoas maliciosas faz mau juízo de tudo. Tem uns que até confundem a malícia com discernimento espiritual. É tão malicioso que pensa que está tendo discernimento espiritual, mas não é. Muita malícia. Uma pessoa que tem preocupação em ficar vendo erro na vida dos outros,
uma pessoa que ainda não se libertou. Nós não podemos ter espírito de delegado nem de investigador. O acusador é o diabo. Se Deus uma hora tiver que mostrar para a gente algo, Ele não vai mostrar para a gente ficar apontando o dedo, não. É para conscientizar que a vida da pessoa está errada e para mostrar para elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, se você vê um erro na vida de uma pessoa com aquela intenção de denegrir, irmão, você nunca foi convertido. Isso não é evangelho. Entendeu? Então, nós não temos esse direito. É ou não é verdade? Nós não podemos ser maliciosos, contenciosos. Nós temos que ser pessoas que têm a mente do alto. Por que eu prego sobre essas coisas? Porque eu sei que se tiver arrependimento, conversão, mudança de mente, caráter, conversão genuína, as pessoas vão ser abençoadas. Eu quero ver os irmãos sendo abençoados. Eu sei que esse é o caminho, não tem outro, não existe outra fórmula. Só que a maior bênção na nossa vida, como eu disse antes, é quando a gente se arrepende de verdade, irmão. Porque se você se arrepender de verdade, você vai se converter. Se você se converter, você vai abominar as obras da carne e vai começar a provar aquilo que agrada a Deus. E o céu sempre vai estar do seu lado. Não vai faltar dificuldade, igual faltou para os profetas, para Jesus, para os apóstolos. Mas diante de todas as dificuldades, você pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser honrado na nossa vida. Diante de todas as dificuldades, o Senhor será glorificado através de cada um de nós. Diante de todas as dificuldades, Deus vai fazer de mim, de você, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Você pode ter certeza disso. Davi foi um homem muito perseguido, Paulo, misericórdia, Jesus. Mas eles conseguiram cumprir a sua missão. O céu sempre esteve do lado deles. E esses homens nos deixou algo muito precioso para a gente dar continuidade. Hoje eu estou nessa luta. Qual que é a sua meta, bispo? É mostrar isso, que as pessoas precisam se arrepender e se converter para se transformarem em pessoas diferentes. Todos nós podemos errar um dia, uma hora ou outra. Aleluia, Deus. Mas na hora que a verdade bater de frente com você, se você é uma pessoa arrependida, qual que é o caminho mais inteligente? Aleluia, Deus. Pequei contra ti, Senhor. Eu fiz o que é errado. O céu quer ouvir isso de mim, de você. Confessar. Provérbios capítulo 28, versículo de número 13. O quem cobre a sua transgressão nunca, completa aí, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança o que? Misericórdia. É promessa de Deus, irmão. Não é promessa minha, não. Gente, se não fossem esses versículos bíblicos, esses ensinamentos que foi deixado por eles, através de muito sangue e sofrimento, falando de mim, eu não teria motivo para estar dentro dessa igreja hoje. Eu não teria motivo para estar pregando o Evangelho hoje. Essas verdades bíblicas me dão certeza de que eu fui perdoado por Deus e alcançado pela sua graça. Se eu não acreditar que o arrependimento me gera perdão, eu vou acreditar no mais em quê? Aonde está a minha esperança de salvação? Esse é o sentido do Evangelho. O arrependimento é o tema central do Evangelho. Por isso que eu disse para a igreja, há mensagens, gente, que estão muito fora do Evangelho. Não é cristianismo. A gente pode se pregar bênção, pode falar da prosperidade, isso tudo. Mas a gente não pode esquecer do tema central que nos convida para o arrependimento, porque existem muitas mensagens por aí que não tem nada a ver com o Evangelho e que nos ajuda muito. Mas mensagem para você ser salvo é essa que eu estou te mostrando hoje. Mensagem para você ser abençoado do alto dos céus é essa que eu estou mostrando para vocês hoje. Não existe outra fórmula, não existe outra pregação. Hoje eu estava
ouvindo uma mensagem de um pastor. Ele é muito criticado, e na época ele usava tão bigode assim, bigode preto, e ele falava assim naquela mensagem: para você prosperar e ficar rico, você não depende do Evangelho, porque tem muitos ímpios aí que não querem nem saber de Deus, que são muito ricos, são milionários. Você precisa do Evangelho para receber perdão e ser salvo, e se converter e mudar a sua mente, seu caráter, a sua vida. As outras coisas, Deus vai fazer você alcançar, mas você vai ter que trabalhar muito. Usa a sua mente, a sua sabedoria, seja inteligente com aquilo que cai na sua mão, administra bem as suas finanças, trabalha, seja sacudido, seja bom naquilo que você faz. Você vai arrebentar, você vai prosperar, os resultados vêm. Isso é bênção sobre a vida do ímpio e do injusto. Você pode ver que a maior riqueza do mundo está na mão de quem? Dos ímpios. E é pecado ser rico? De jeito nenhum. Pecado é bíblico, você colocar o seu coração nas incertezas da riqueza. O apóstolo Paulo diz: aqueles que querem ser ricos, depois vocês estudam na Bíblia, aqueles que querem ser ricos, não coloquem os seus corações na incerteza das riquezas. Se a Bíblia diz que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam, então é para nós tomar posse. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: coragem, coragem, Josué. Porque todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou tenho dado, diz o Senhor dos Exércitos. Então somente seja aroeira, seja sacudido, seja esforçado, faça o seu melhor naquilo que você faz, e os resultados virão para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o tema aqui hoje é arrependimento, tá bom? Vai dar uma saidinha assim, mas está tudo dentro da palavra. Vamos continuar aqui. Então o termo do arrependimento no grego é metanoia, que significa mudar de rumo. O arrependimento bíblico envolve reconhecimento do pecado. Abre a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Romanos 3, 23. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem, eu até cheguei a citar esse versículo aqui antes. Olha o que está escrito aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória. O que significa a palavra destituídos? Separados. Amém? Vamos ler Isaías, só para complementar o que está dizendo sobre esse versículo. Isaías 59. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Tem pecados que o homem faz com a esposa na hora da intimidade que impede a oração. É bíblico. A Bíblia fala assim: coabitai com as vossas mulheres com entendimento, dando para ela honra, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por que eu estou usando esse versículo? Para mostrar para vocês que o pecado impede a oração, sim. Tem gente que fala assim: é só pedir perdão e pronto. Não. Principalmente pecado consciente, gente. Porque o pecado consciente é um pecado que você faz sem temor. No ditado popular, você já perdeu a vergonha faz tempo. Se você comete
sem nenhum tipo de pesar, porque você não desconsidera o que a Bíblia diz. Aí nessa hora Deus para de ouvir você, porque a gente se torna profano. A gente se torna profano. O que é uma pessoa profana? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, sabe o que é errado, mas não leva em conta. E profana, se torna profano. Você pode ver que Esaú foi chamado de profano, mesmo que ele buscou com lágrimas. Deus não achou lugar de arrependimento no coração dele. Hebreus fala sobre isso. Por que Saul não alcançou perdão, mesmo com lágrimas, ele buscando e não alcançou? Porque ele era profano, ele desconsiderou aquilo que era espiritual, aquilo que era sagrado. Então, quando a gente faz coisas a revelia, sem temor, conhecendo a verdade, nós estamos profanando. Aí, gente, é nessa hora que Deus deixa de ouvir a gente. Só que mesmo assim Deus sempre vai nos dando oportunidade. A palavra é pregada, às vezes ela esquadrinha em nossa mente, o nosso coração, para quê? Para mostrar o nosso erro. É Deus nos dando chance e oportunidade de arrependimento, porque Ele quer que a gente se aproxime dEle. Ele não quer que a gente viva separado dEle. Afinal, Ele trouxe Jesus para quebrar essa separação. Só que essa separação só vale para quem se arrepende de coração e se converte. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. 2. Tristeza sincera diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, olha para você ver, isso aqui é muito forte, gente. Olha para vocês ver que versículo é esse. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para da qual ninguém se arrepende. Ou seja, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, de qual ninguém se arrepende. Eu mesmo não me arrependo de ter arrependido. Vocês entenderam? Eu não me arrependo de ter me arrependido dos meus pecados, porque isso me proporcionou perdão, misericórdia e bênção. Vamos continuar? Da qual ninguém se arrepende. Então nós não se arrependemos de ter se arrependido. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Tem gente que está triste, está até com depressão. Tem uns que estão até antecipando a passagem, cometendo suicídio. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte física e morte espiritual. Então que a nossa tristeza seja tristeza para arrependimento, para salvação, da qual ninguém se arrepende. Que a nossa tristeza não seja a tristeza do mundo. Hoje eu arrependi. É igual o bispo Edson. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu fumava crack na lata. Fumava, furava até os dedos, ficava tudo amarelo. E gastava todo o meu dinheiro, Luziane. E chorava, saía lágrima nos olhos. Fazia promessa para minha mãe que eu nunca mais ia usar aquilo. E era de coração para mim naquela época. Mas daqui a pouco estava lá eu fumando de novo. Às vezes até procurava a igreja, mas daqui a pouco estava lá de novo. Fui para a cadeia. Vocês não têm noção dos projetos malignos que tinha na minha mente junto com os rapazes lá. Os projetos macabros que saíam para quando nós saíssemos para a rua. Só que aí quando eu me arrependi, Deus apagou tudo aquilo da minha mente. Os projetos foram diferentes. Hoje nós vamos fazer o evangelismo da última hora. Vamos fazer o celebrar.
vamos correr atrás dos perdidos, vamos evangelizar, vamos visitar, vamos fazer aquilo, vamos pregar sobre o arrependimento. Olha a diferença, gente. Arrependimento e conversão é isso, é mudança. O 3, decisão de deixar o pecado. Esse eu já citei, Provérbios 28:13, quem encobre sua transgressão nunca prosperará, mas o que deixa alcançará misericórdia. Mudança de atitude que gera frutos dignos de arrependimento. Vamos ler lá Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu já não minto mais. Se eu usava droga, eu não uso mais. Honro meus compromissos, honro minha esposa, meus filhos, honro a minha vida. Você quer mostrar frutos dignos de arrependimento? O primeiro caminho é começar a dignificar a sua própria vida. Porque a partir do momento que você mente ou finge, você destrói o seu caráter. Tem pessoas que têm um coração do céu e vai te perdoar, mas tem pessoas que nunca mais vai te dar um voto de confiança. Vocês entenderam? Então faça de tudo para não fingir para ninguém e nem mentir, porque conforme a pessoa que você fingir mentir, ela descobrir, você perdeu a moral daquela pessoa. Se você fizer comigo ainda, eu vou tentar te dar um voto de confiança. Eu vou tentar, vou procurar mudança em você, vou ficar prestando atenção, mas a mentira, o engano, o fingimento, isso destrói o caráter do ser humano. Apesar que hoje isso já não tem tanto valor para a maioria, mas na terra ainda existe pessoas de caráter. E para entrar no céu, nós não podemos ser mau caráter. Uma pessoa que se arrepende, ela não é mau caráter, ela não quer tirar vantagem das pessoas, ela não quer enganar as pessoas, porque por causa do temor. Entendeu, irmãos? Vamos continuar. Arrependimento gera conversão. A verdadeira prova do arrependimento é a conversão, ou seja, a mudança de direção. Não basta sentir, é preciso agir. Deixai o perverso, o seu caminho, o iníquo e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versículo de número 7. A conversão é abandonar o velho caminho de desobediência e passar a viver em comunhão com Cristo. Então isso é a conversão, o arrependimento gera isso. 3. O arrependimento abre caminho para o perdão. Deus prometeu que todo aquele que se arrepende de coração será perdoado. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13, para complementar: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O perdão divino não é parcial. Deus paga a culpa e dá um novo começo. Amém? Eu estava falando com um rapaz essa semana, passou, que eu errei muito na vida, mas depois de aceitar Jesus, eu escolhi não dar fiasco na presença de Deus. Até para arrumar uma namorada eu tive prudência, porque é muito feio para um homem que se julga de Deus ficar trocando de namorada. Para quem é de Deus e tem temor do Senhor, quando ele for namorar, ele já namora com a esposa. Isso é desonroso para a mulher. Eu não tive um pai para me ensinar, não tive esse ensinamento que vocês estão tendo hoje. Mas é feio, irmão, para um
Uma mulher hoje, amanhã com outra, e para a mulher vice-versa. Muitos de nós não tivemos esse ensinamento, mas para vocês que são jovens, ainda tem essa oportunidade. Quando for namorar, namora com uma pessoa que vocês vão casar. Eu falo com meus filhos, eu não vou aceitar vocês trazerem uma pessoa aqui hoje e outra amanhã. Eu quero ter a felicidade de colocar o primeiro namorado da minha filha dentro da minha casa e ele ser o esposo dela. Eu quero viver isso. Eu não sei se eu vou conseguir, porque não depende só de mim, depende dela também. Mas com um pai muito honroso. E se ela colocar um namorado dentro de casa hoje e falar que vai largar amanhã, o segundo ela não entra mais. Só entra depois que ela casar. Os irmãos já estão sabendo aqui. Eu não vou aceitar. E se a Érica massagear, eu não vou aceitar também. Por quê? Porque mesmo sem ela saber quem ela vai namorar, casar, eu já estou dando honra para o marido dela, para o pai dos filhos dela. Isso é ser justo. Isso é ser homem. É ser homem de Deus. Amém, meus irmãos? A gente veio do mundo, nós não aprendeu isso. Nossos pais não ensinou isso para nós. Não falou claro, igual eu estou falando aqui hoje. Mas isso é dignidade e honra para um homem e para uma mulher. Se arrumar e não honrar o namoro, o segundo não entra, só depois que casar. Na minha casa não. Que é feio. É feio, irmão. Por exemplo, a Isabel está namorando um rapazinho hoje. Daqui a pouco parece com outro. E vai tudo entrando na minha casa. Eu tenho uma filha que ela era muito namoradeira. Pergunta para ela que dia que ela colocou um namorado dentro da minha casa. Um dia ela falou de trazer um namorado na minha casa para me conhecer. Eu falei para ela, de jeito nenhum. Você não para com nenhum, cada hora é um namorado que você tem. No dia que entrar um namorado seu na minha casa, só depois que você casar com ele. Porque eu quero honrar ele. E se ele vier falar alguma coisa, você teve uma vez feito aquilo outro, eu vou falar, foi contra a minha vontade. Pergunto para ela se algum namorado dele entrou dentro da minha casa, ou participou de festa da família. Por que o mundo está hoje assim, irmãos? A imoralidade é consequência do pecado. Vocês entenderam? Eu acredito que eu estou certo. Diante dos céus e de Deus eu estou certo. Mas diante da visão humana, do mundo, sou ignorante, sou errado, sou falho. Provérbios fala assim: mulheres, guarda a sua honra, como os violentos guardam as armas. Você já viu um homem violento abandonar a arma? É assim a mulher na presença de Deus, não abandone a sua pureza. Assim um homem na presença de Deus, não abandone a sua pureza. Eu não tive essa felicidade, muitos irmãos e irmãs que não tiveram essa felicidade, porque a gente não ouviu isso um dia. Mas para você que está ouvindo, dá glória a Jesus. Agradeça a Deus. Diga, meu Deus, muito obrigado por fazer diferente. Que coisa linda você poder dizer para os seus filhos: o seu pai foi meu primeiro homem, a sua mãe foi minha primeira mulher. Isso é muito bonito, gente. Mas para o mundo hoje já não tem mais isso. Entendeu? O que é isso? É resgate de valores. A vida transformada pelo arrependimento nos conduz à obediência da palavra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão? Amém, irmãos? A obediência proporciona bênção sobre a nossa vida. Eu estou falando sobre esse negócio aqui de namoro para vocês, essas coisas é muito forte, muito sério. Mas depois que eu aceitei a Jesus, eu consegui cumprir isso na minha vida. Entendeu? Por quê, gente? Eu vou voltar só um pouquinho, já vou aqui de novo. Por quê? Eu estava falando para o irmão semana passada, eu dei muito fiasco já no mundo, pastor Diego. Eu fiz muito bafão, muito carão. Aí Jesus me dá a oportunidade para mim, diácono Leandro, perdoa meus pecados. Eu vou ficar vacilando na presença de Deus? Eu vou perder a última dignidade e honra que eu estou recebendo em vida? Eu tenho que valorizar isso, irmão. Porque só Jesus, só o seu perdão, mediante o meu arrependimento, me proporciona hoje uma vida dignificada. Então eu tenho que dar o valor. Talvez você fez tudo errado igual eu. Fique
Esquece o seu passado, faz igual eu. Procure esquecer o seu passado e faça diferente agora na presença de Deus. Não importa o que você aprontou, não importa o que você fez, Deus coloca para trás. Eu também não levo em conta não, de coração, viu? Eu estou falando isso não é para entristecer os irmãos não, porque a gente tem jovens aqui que tem a oportunidade de nunca errar na vida. É ou não é verdade? Então esse conselho tem que ficar para eles. Para nós que errou, não tem jeito, o leite derramado volta atrás, não volta, mas a bondade e a misericórdia de Deus está nos alcançando todo dia, e nós temos a chance de fazer tudo diferente. Diga: meu Deus, eu te agradeço pela chance e oportunidade que o Senhor me dá. A bondade e a misericórdia de Deus é isso. Glória a Deus. Arrependimento genuíno é apenas deixar de pecar, mas passar. Arrependimento genuíno não é apenas deixar de pecar, mas passar a andar em obediência. É quando a fé se torna prática diária. 5. As bênçãos que o arrependimento proporciona. Vou repetir. As bênçãos que o arrependimento proporciona. O arrependimento abre portas de bênçãos que alcançam todas as áreas da nossa vida. Há bênçãos espirituais. O que ela traz, as bênçãos espirituais, mediante o arrependimento? Traz paz, é ou não é verdade? Alívio. Olha o que diz Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Então o arrependimento, ele te proporciona alívio e paz, refrigério e renovo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim sobre vós os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então o arrependimento sincero proporciona refrigério. O que mais, gente? Estabilidade espiritual. Uma pessoa arrependida, ela é convertida, de coração transformado. E uma pessoa que alcança essas dádivas mediante a sincera conversão e o sincero arrependimento, essa pessoa tem estabilidade espiritual. Nota a vida de uma pessoa que se arrependeu e se converteu de verdade. Ela tem estabilidade espiritual. Ela não fica oscilando, ela não fica cocheando em dois pensamentos. Ela é firme. Vamos ler Isaías 26, para não ficar só nessas palavras. O versículo não está aqui, mas vamos ler lá. Isaías 26. Versículo de número 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então quando a gente confia de verdade, a gente obedece o Evangelho, somos arrependidos, somos convertidos, somos transformados, a nossa mente é renovada. Isso nos proporciona estabilidade espiritual, porque Deus nos conserva em paz, nos conserva firme. E a Bíblia diz em Salmo 125: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a gente confia de verdade, nós vamos entender a regra do Evangelho, vamos entender a profundidade do arrependimento. Aleluia, Deus. Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom. O homem só pode ser bom se ele se arrepender de coração. Lembra? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se nos seus. Por que bom? Porque quando você se arrepende e se converte, você tira a maldade do seu coração e coloca a bondade, que é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Aí Deus começa a te abençoar e confirmar. Ele não disse para Josué: onde colocares as plantas dos vossos pés, eu vou ter dado, e confirmarei os teus passos. Essa promessa vale para mim e para você também, desde que a gente entender o plano do Evangelho. Vamos para ser bênçãos materiais. Provisão divina. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está vendo? O arrependimento proporciona bênçãos materiais. Filipenses 4,19.
bênçãos eternas, a salvação e a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o arrependimento sincero proporciona bênçãos e salvação e vida eterna. O arrependimento é a estabilidade espiritual. Muitos cristãos, presta atenção nisso, muitos cristãos vivem uma vida instável, porque ainda não se renderam ao verdadeiro arrependimento. Mas quem se arrepende, recebe força e firmeza em Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, o Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fundamentar. O arrependimento nos coloca em uma base sólida para vivermos firmes, mesmo em tempos de lutas. Entendeu? Tudo isso é o fruto do arrependimento. Conclusão: o arrependimento é um presente de Deus, um chamado ao recomeço. Ele não é apenas o início da vida cristã, mas um princípio que deve acompanhar o crente todos os dias. Arrepender-se é reconhecer o pecado. Primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, confessar diante de Deus. Terceiro, abandonar o erro. Quarto, obedecer a palavra de Deus. Quinto, desfrutar das bênçãos e da salvação. É como eu digo sempre nos meus sermões, quando eu estou falando sobre isso: a mesma via que te leva para o céu é a mesma via que te leva para viver uma vida plena e abençoada na terra. Você quer desfrutar das bênçãos em vida? Obedeça o Evangelho para ser salvo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar a justiça de Deus? É procurar ser justo todos os dias, através do ensinamento da palavra de Deus. Fazendo isso, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Estou falando de riqueza financeira não, porque tem muito ímpio aí que é até satanista tem muito mais riqueza do que eu e você no sentido material. A maior riqueza que nós temos de Deus é a paz interior, é o alívio, é a convicção do perdão do pecado e a certeza de que um dia estaremos na eternidade participando daquele banquete maravilhoso que o Senhor tem preparado para os seus eleitos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, palmas que louvem ao Senhor Jesus nessa noite de hoje. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Feche teus olhos. Meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos deste nesta noite, que os seus filhos vinham estudar mais sobre o arrependimento, sobre a conversão, sobre a transformação, sobre o perdão e a salvação, para que nós possamos, meu Pai, a cada dia se aperfeiçoar na tua presença. Eu te louvo por este momento. Venha abençoando a vida desse homem, dessa mulher, de todos aqueles que me ouvem. Conceda graça aos seus filhos para obedecer o seu Evangelho. Conceda graças a cada um de nós para que nós possamos se arrepender de todo o nosso coração e alcançar a misericórdia do Senhor. Venha salvando, venha libertando. Que essa mensagem seja bênção para a sua igreja, seja bênção para todos aqueles que forem assistir esse vídeo procurando sobre o arrependimento. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso venha gerar frutos para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha gerar frutos para a glória do seu nome. Seja sobre todos a paz que excede todo entendimento. No nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, palmas que louvam ao Senhor Jesus.